One, two, three. Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje a conversa é com o mestre italiano Luca Lenzi, especialistas em gelato, tudo relacionado a um belo gelato italiano. Luca, bem-vindo! Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu estou muito honrado aí com a sua presença, com os nossos ouvintes, para falar de um tema tão interessante que é o gelato, né? Que cada vez cresce mais no Brasil e, assim, com o nosso clima, muito interessante. Gelato é um tema, eu sou fascinado por gelato, por sorvetes em geral. Luca, conta um pouquinho a sua história, como surgiu a paixão pelo gelato. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, sobre a paixão, vamos dizer que gelato na Itália é um assunto que é levado muito a sério. Tomar o gelato é um hábito profundamente radicado na nossa cultura culinária, né? Obviamente, é uma paixão de todas as crianças. Principalmente, a gente costuma associar o gelato nas épocas melhores do ano. Na Itália, as férias das crianças, das escolas, começam em junho, pleno verão, até setembro. Então, é uma época grande, né, onde que é costume das famílias viajar para a praia, visitar amigos, visitar familiares. E todos esses momentos bons sempre são relacionados a tomar o gelato, né, que pelo menos uma vez ou duas vezes por dia se toma. Agora, a paixão é claro que só a paixão não te leva a montar negócios, né? Exato. Eu sou aqui em Belo Horizonte, eu nasci em Florença, na Toscana, e já faz uns 6 anos que cheguei com a intenção de trazer para Belo Horizonte o verdadeiro gelato artesanal. Sim, que bacana, que bacana. E na Itália você já vinha fazendo gelato lá, com certeza, alguns cursos. Como é que foi isso? Sim, eu fiz a faculdade de gastronomia, mas meu primeiro encontro com uma máquina de fazer sorvete era quando eu era adolescente, no restaurante da minha mãe, no restaurante familiar. E foi lá que comecei a brincar com essa máquina. Na época não tinha muito conhecimento divulgado, né? Não era fácil de ter conhecimento sobre balanceamento, sobre o funcionamento dos vários ingredientes necessários a realizar uma receita equilibrada. Mas assim, eu tive a oportunidade de ter do meu lado um grande amigo de família, que era um mestre gelataire bastante, né, renomado da região. E assim, ele de vez em quando me lançava desafios sem contar muito segredo. Na época que quem tinha as receitas de famílias dificilmente divulgava, sabe? Ele queria que eu crescesse estudando, testando, e assim, foi uma época muito legal da adolescência. Que bacana. Na verdade, Gabriel, fui Sim. mexer com sorvete como negócio só 20 anos depois. Verdade. Eu me formei, né? A escola na faculdade de gastronomia acaba um pouco antes que aqui na Itália, e tive a oportunidade de assumir a direção do restaurante da minha mãe, que ela se aposentou. Administrei o restaurante por 10 anos. Em seguida, tive a oportunidade de assumir a direção de um renomado restaurante de prato, que é uma cidade perto de Florença, Certo. que é Le Pavoniere, que ele fica dentro de um clube de golfe. E lá foi, assim, aprimorando, aprofundando meus conhecimentos sobre gastronomia, mas sempre fiquei na parte do front office, na administração realmente recebimentos e administração de todos os eventos que a gente costumava receber. Só em seguida, após esse período de 20 anos, que eu fui, por vários motivos, consolidar a minha paixão
pelo gelato e que virou um negócio. Então, a evolução foi mais ou menos essa. No livro, Gabriel, eu conto a história em detalhe, que é uma história muito legal, cheia Sim. de coincidências, de fatos muito curiosos que aconteceram, que ter a oportunidade de ter lido o livro, que ter a oportunidade, tenho certeza que vai se divertir muito com essa história. Legal, até para os ouvintes saberem, o Luca, ele lançou um livro chamado Gelato Irresistível. Então é um livro fantástico, né, Luca? Está disponível aí em diversas plataformas, na Sim, Amazon, entre outras e-commerces aí, isso. virtuais. Muito legal. Você tem uma história parecida, Luca? Recentemente eu entrevistei Luiz Marques, um amigo, que tinha um restaurante chamado Boteco Português. Ele trabalhou por muito tempo na hotelaria, em diversos restaurantes, em diversos países, tudo. Aí o que ele comentou? Falou, Gabriel, eu tive uma grande experiência sobre gestão, sobre tudo relacionado a A e B, né, alimentos e bebidas dentro de um hotel. Aí ele falou, pô, chegou um ponto, Gabriel, que assim, eu quis abrir o meu, né, o meu negócio, né? Então é Isso. parecido com você também. Você começou na Itália, na parte, né, tanto nessa rede que você comentou, na administrativa. Poxa, chega uma hora que agora acho que eu já estou pronto para abrir o meu próprio negócio, né? Exatamente. Então acho que é um pouquinho parecido com essa Muito história. legal. Muito legal. O que me impulsionou bastante foi a minha esposa. A gente morou morou comigo em torno de 12 anos em Florença. Ela é brasileira, né? Ah, certo. E até não termos filhos, ela até que gostava muito, né, de morar lá. Na hora que nasceu nosso primeiro filho, Pietro, e como ficava bastante afastado de casa, aí começou a nascer aquele incômodo, aquela vontade de voltar para o Brasil. E foi naquele momento que a gente começou a pesquisar qual que fosse um bom negócio, né, para fazer em Belo Horizonte. Olha, eu passava as férias, né, todos os anos a gente, pelo menos uma vez ou duas vezes por ano, a gente ficava aqui em Belo Horizonte, entre outros lugares do Brasil, né? Mas eu ficava sempre muito impressionado sobre como uma cidade deste nível, né, deste tamanho, não tivesse um gelato. Já Sentiu fosse muito muito falta fácil. disso, né? Ah, sim. Isso sem obviamente, desprezar o que tinha, né? Pelo Claro, amor de claro. Deus, já tinha outras excelentes sorveterias, mas assim, a experiência de tomar um gelato igual eu estava acostumado, isso eu sentia muita falta. Faz falta, a diferença, né? Que daí você vai até explicar. E chegando nesse ponto até, você puxou um gancho muito legal. Qual que é a diferença de um sorvete, sei lá, um sorvete aqui, eu acabei estudando um pouquinho, né? A diferença de um sorvete, de um gelato em si. A principal diferença é que o gelato não tem tantos, ele é mais natural, assim, não tem tantos conservantes. Essa seria a principal diferença, Luca? Assim, eu trouxe aquela que é uma definição, a definição que foi até traduzida no livro, no texto central do livro, que é um pouco o manifesto Sim, da Associação dos Gelatieri Artigianali Italiani. Se você me permitir, eu vou ler claro. para você e para os ouvintes. O gelato é o melhor resultado possível do congelamento e simultânea agitação de uma mistura de matérias-primas genuínas, naturais e, de preferência, frescas, com ingredientes de alta qualidade, selecionados, equilibrados e misturados com sabedoria pelo gelatiere artesão na cozinha da produção, de acordo com suas originalidade e criatividade. Isso que quer dizer? Certo. Gelato, para mim, é a tradução da palavra sorvete. Que quer dizer, a gente encontra excelentes sorvetes de excelente qualidade, naturais e muito bem feito, e excelentes gelatos que são feitos com os mesmos critérios. Sim. Agora, a primeira distinção que eu acho importante fazer é que tipo de gelato é feito. Se ele é feito industrialmente e tem um equipamento específico que confere características diferentes, principalmente sobre a quantidade de ar
que está conteúda dentro do gelato, sorvete, na massa, ou artesanal, que utiliza equipamentos que não têm, vamos dizer, a possibilidade de acrescentar a massa. Isso pode, para quem não é técnico, para quem não é do setor, pode não entender a diferença, mas realmente o ar é um dos 3 componentes principais do sorvete, junto com compostos sólidos e líquidos, que faz uma grande diferença. Agora, qual que é a diferença entre as sorveterias, que eu gostaria de entender mais assim, a diferença de sorveterias e gelaterias artesanais? Isso. Eu trouxe uma lista de critérios que o INSNAR, que é um instituto, né, de gelaterias italianas, muito reconhecido, né, muito prestigiado, que ele, vamos dizer, fez uma série de requisitos que as gelaterias ao exterior têm que respeitar para se chamar de gelateria artesanal. Entre quais tem a necessidade de ter um equipamento de produção e exposição que seja made in Italy, pelo menos 50% das pastas semi-prontas, pasta de pistache ou de avelã, ser utilizadas dentro das gelaterias, deve ser também made in Italy. As vitrines ou os pocetes, que são equipamentos de exposição do sorvete, também tem que ter essa origem e tem que ter, pelo menos, os sabores da tradição italiana, seja fior di latte, nocciola, pistacchio. É importante que esses sabores sejam servidos com a espátula. Isso faz uma grande diferença. Certo. E é extremamente importante, por fim, que tenha uma lista de ingredientes disponíveis para todos os clientes. Que legal. Você falou do ar, eu também fiz um pouquinho, falei, deixa eu dar uma estudadinha, né? O gelato, ele tem menos ar, né? Diferente do sorvete. Então, o gelato, a composição, acho que até, não sei se pelo equipamento, não sei, ou pelos ingredientes, pelo balanceamento dos ingredientes, ele acaba sendo mais compacto, né? E é muito legal, também fiz um podcast, falei do Luiz Marques do Boteco Português, eu falei recente também com a pizzaria Castelões, que eu comentei contigo um pouquinho antes da nossa gravação. E a gente também falou sobre o tema da pizza napolitana. Quais os requisitos, né, para ser a pizza napolitana também? Tem que ter isso. Lá na Itália são 2 sabores. Falamos muito com o Fábio Donato aqui, o chefe proprietário. Então é muito legal, né? E é muito bacana essas tradições, né? Então, pizza tal tem que ter isso, isso, isso. Sei lá, um doce X, né? Sei lá, tem que ter. É muito bacana e até a tradição, né? Porque senão se perde. Tem Exatamente. Também aqui, eu gosto muito de uma comida japonesa que é o lamen, né? Assim, lamen aqui, que tem aqui em São Paulo. E tem uma casa aqui em São Paulo que até alguns japoneses vieram para testar e falaram, não, com certeza, seu lamen tá perfeito, igual como se fosse do Japão, porque tem isso, isso, isso. E é legal, porque acaba tendo o critério, né, certinho e não se perdendo, né? Senão acaba perdendo muitas vertentes e acaba se perdendo a receita original, assim, não a receita, mas a tradição, né? Muito bacana, deu. E a diferença de gelato para sorbet é que o sorbet não tem leite, né? Que o sorbet é com água, né? Essas também é a principal diferença com frutas e tal. E no maquinário, Luca, também assim, para os ouvintes que estão em casa, né? Vamos imaginar que eles queiram fazer em casa. É possível fazer sem... Eu não sei como que chama aquela máquina que você joga o líquido e depois ela vai misturando e sai o sorvete, o gelato, e você vai tirando assim com a espátula. Não sei como que chama isso. É possível fazer em casa sem ter essa máquina? Tem um capítulo, né, que eu deixei reservado para fazer o sorvete em casa. E assim... tem muito material, Gabriel, que você pode encontrar no internet, mas assim, dá para fazer, mas sem a expectativa de tomar um sorvete, um gelato, como na gelateria. Lógico. Porque a consistência é a diferença, a máquina, né? Um pouquinho. E falando de equipamento, o principal equipamento, Luca, seria essa máquina onde a gente coloca o líquido, os ingredientes, e ela faz essa mistura e vai saindo. Essa é a principal
maquinar, lógico, além dos ingredientes, tudo ok. Mas para sair Exatamente. um gelato perfeito, se faz necessário essa máquina, né? Sì, a A produtora produtora, né? Nome, tem, tá, sì, produtora. chama produtora, tem, em comércio tem dois tipos, né, que dependendo do tipo de técnica que é utilizada, tem o maquinário adequado. Tem duas técnicas principalmente utilizadas, tem o método direto, ou seja, a produtora ela tem uma caldeira em cima que esquenta a Então, mistura mistura. até uma dada temperatura e depois na parte de baixo tem a parte de congelamento e simultânea agitação dessa mistura. Então o que Sim, acontece? Além de fazer o processo de pasteurização, que por lei tem que ser feito, ele vai fazendo como a mistura engloba a ar, que é o elemento sim. faltante do sistema trifásico do sorvete, do gelato. Ah, que fantástico. Então, essa máquina. Existe também umas máquinas, para quem também em casa, assim, existe também umas máquinas pequenininhas de sorvete também, né? Assim, meio que portátil, assim. Lógico, sem criar expectativa, mas dá para. Eu nunca Sim, vi. Dá para fazer algumas coisinhas bacanas? tá. Demora um pouco Um pouco mais, mais. obviamente, porque Sim, geralmente um sorvete ele fica pronto em 8 minutos, certo. entre 6 e 8 minutos. Já na máquina de casa se fala de 40 minutos, 50, então Nossa, um e pouco é tão rápido assim nessa produtora? Depois que rápido. você coloca os ingredientes, em 8 minutos começa já a sair É a assim, é massa? rápido, é Nossa, rápido. pensei que era um pouquinho mais, assim. E eu, não, desculpa, eu estava comentando que outro sistema é o indireto. Nesse caso, você tem uma pasteurizadora grande, Entendi? geralmente de 60, 100, 120 litros, onde você prepara uma, vamos dizer, calda base, Certo. e com a calda base mais a pasta saborizante, você vai fazendo os vários outros sabores que a vitrine vai expor, entendeu? Ah, entendi. E essas empresas de sorvete industrializadas, mas essas menores, aí é uma outra máquina, né? Essas que faz sorvete de pote industrializado e tal. Aí é uma outro tipo de máquina também, né? Sim, aquela máquina, como você estava justamente falando, um sorvete, um gelato artesanal, ele pode englobar até 30% em média de ar. E não, você não tem como você decidir qual é a quantidade que você quer que englobe, a não ser que você faça algumas receitas com ingredientes específicos. Mas isso a gente vai entrar num campo um pouco mais sofisticado. A questão da máquina contínua, que é aquela que é utilizada nas indústrias, tem a possibilidade de você decidir qual é a quantidade de ar que vai. Então, o sorvete ele pode englobar até 100% de ar. Sim. E quanto mais para a indústria, né? Quanto mais ar, melhor para ela, né? Acaba tendo uma produtividade assim, né? Rentabiliza mais, né? Eu acho que, assim, por exemplo, na Itália, você tem os rótulos que são a comunicação da quantidade de produto é sempre em gramas, Perfeito. não é em ml. Ali, entendi. E eu acho que seria importante que fosse assim também no Brasil. Ah, perfeito. E os ingredientes, Lucas, assim, para um gelato, você falou, além, vi também alguns trechos assim que tem muito a relação ao balanceamento, né? Acho que um sorvete bacana, acho que para ser diferencial, ele tem que ter todo um balanceamento dos ingredientes, né? Acho que esse também, se for assim, Gabriel, se eu perguntar, Luca, qual que é além, lógico, de ter a técnica, de ter os maquinários e tal, qual que é o segredo para um bom gelato, né? Falar, nossa, esse aqui tá além do ar, tá? É a combinação, é o balanceamento entre os ingredientes. Esse seria uma coisa diferenciada. Assim, o balanceamento é essencial. Não dá para fazer o sorvete assim no óleo. A receita ela tem que ser estudada antes, definindo quais são os parâmetros de gordura, de sólidos
não gorduroso do leite, de proteínas, assim, fibras. Tem vários parâmetros que têm que ser decididos antes de fazer a nossa receita. É óbvio que uma grande receita, um grande gelato, ele parte de grandes ingredientes. Uma das filosofias mais famosas da culinária italiana é que todas as grandes receitas têm poucos ingredientes, mas de grandiosa qualidade. Sei, faz muita diferença. Pega qualquer receita tradicional que segue esse lema. E Exato. isso tem que ser adaptado ao gelato também. Eu fiz em julho um tour, tive a oportunidade, a sorte, né, nessa questão de pandemia foi difícil, mas pude visitar algumas das 50 melhores gelaterias da Itália, agora em julho, de acordo, né, com a classificação da Gambero Rosso, e em conversa com os mestres e também experimentando vários sabores, tem essa característica de fazer uma grande seleção dos produtos que estão ao redor das gelaterias. Entendi. Então, onde que está o melhor leite? Onde que está o mel mais... Tal. E aí vai desenvolvendo suas receitas. Que bacana. Nossa, esse tour deve ter, assim, complicado o momento, né? Mas deve ter sido fantástico, né? Você ter feito... E tem assim, não sei, né, Luca, na Itália, tem alguma cidade que é mais referência, assim, em gelato, assim? Assim, não exatamente assim, porque cada cidade tem até características diferentes que podem mudar de uma cidade para o outro. Por exemplo, em Bolonha, uma cidade, né, que tem muitas gelaterias de altíssima qualidade, mas é um gelato já que leva gema de ovo. Um gelato Entendi. mais cremoso, mais saboroso. Mas é um gelato que, por exemplo, em Florença, típico de Bolonha, mas que em Florença não funcionaria muito. E entre Bolonha e Florença tem 75, 80 quilômetros, entendeu? Então, Sim. não tem como definir uma cidade que seja a rainha nossa específica. Tem muitas gelaterias de grande qualidade no Piemonte. As regiões onde que se destacam, né, pela qualidade é Piemonte, até porque ela tem vários produtos de altíssima qualidade, igual a Zavelà, né, Ponda Gentile, Lombardia, perto de Milão, e Toscana e Emília-Romagna. Eu diria que essas 4 regiões são aquelas que são top, assim, que tem um produto muito bacana, muito legal. Com certeza. E tem, assim, falando um pouco de sabor, assim, quais são os principais sabores que uma gelateria italiana tem que ter, assim? Pistácio? Sim, pistáquio. Tem que ter os grandes clássicos da tradição, a nocciola, que é avelã, pistácio. Tem que ter um bom creme, tipo um fior di latte, um fior di panna, um creme italiano com ovo, um bom chocolate, Sim. Um limão siciliano, Certo. stracciatella. Amarena também? Amarena, com certeza, com Eu certeza. sou um fã, até vi na sua página, assim, eu fiquei, nossa, de água na boca, porque a Amarena é um dos meus, além de pistache, que eu adoro, um chocolate também belo, assim, puta, muito gostoso, meio amargo, então muito, muito gostoso, mas a Amarena, assim, eu sou vidrado em Amarena, então às vezes iogurte com Amarena, e eu vi na página de vocês que vocês fizeram de panna cotta com Amarena. Sim, Nossa, recentemente. recentemente. Então eu falei, nossa, esse panna cotta com a Amarena deve ser, panna cotta, né, já é uma delícia, assim. Então, essa mistura deve ter sido, assim, fantástica, né? Sim, a gente gosta muito de brincar com novidades, com sabores sempre inovativos, inusitados ou inéditos, porque a gente percebe que a resposta do público é inacreditavelmente positiva, sabe? Com certeza. O que não acontece isso na Itália. Na Itália, geralmente, você vai numa gelateria, você tem aquele 20 sabores. É raro ver que, assim, não é muito comum
ver trocar de sabores. Aqui, já o brasileiro, ele exige um rodízio, uma mudança, uma novidade de sabores contínuo. Isso a gente gosta muito. E, assim, criatividade é uma das características essenciais de um gelatier. Por quê? Porque eu vejo, assim, aqui em Minas Gerais, agora já são quase 7 anos que eu estou aqui, que a riqueza do território, dos ingredientes que são oferecidos é infinita. Então, assim, criatividade não pode ser um problema, diante de tanta abundância. Nossa, isso que eu ia te falar. E também o Brasil, ele é muito rico por frutas, né? Por frutas, assim, fantásticas, né? Então, região do Nordeste e tudo mais, aqui também em outras regiões. Então, a sazonalidade das frutas aqui no Brasil, né, para fazer sorvete e tal, que não precisa necessariamente do leite, algumas frutas, né? Algumas sim, outras não. Mas acho que isso dá uma possibilidade muito rica. E o que você falou é verdade. Aqui no Brasil, em diversas sorveterias assim que eu vejo aqui em São Paulo também, tem muito essa troca dos sabores. O brasileiro gosta mesmo de novidade, né? E eu acho que na Itália é muito mais clássico, né? Tem aqueles clássicos e não muda. Fica na sazonalidade, assim, lógico, pode ter uma outra sazonalidade, mas os clássicos não mudam. E aqui não, a gente quer muita... Essa até é uma pergunta que eu ia fazer. Tem algum sabor que por exemplo, nessas 50, não sei se isso pode ser uma tendência no futuro, lá dessas 50 melhores, você pode perceber algum sabor diferente ou não? Dentre essas 50, elas se destacam pelos clássicos bem feitos ou por também ter algumas novidades? Principalmente pelos clássicos bem feitos. Pelos clássicos, sim. Não por inovar, por ter uma outra... Não, tirando uma gelateria que ele é um grande, né, inovador, o restante eu fui para experimentar os clássicos. Você não vai acreditar, eu provei um gelato de pistache que até hoje eu não consigo entender como é que ele faz isso. Ele chama Cutelli, que é em Pisa, é um pluripremiado, o mestre gelatieri, e fiquei realmente impressionado. Pelo sabor, assim, pela cremosidade. Pelo frescor. A diferença da maioria dos gelatieri, ele utilizou pistache não torrados, ele colocava pistache cru. Pistache muito pequenos, verdes, cru, com só uma pitada de sal, e assim, você não conseguia entender qual tipo de gelato estava tomando, que era era uma sensação que eu convidei todos os meus seguidores, até no Instagram, de tem que provar uma vez na vida. Fantástico. Isso que é legal também, né? Às vezes tem um sabor que a gente está acostumado, mas aquela gelateria, né? Aquele chefe faz uma coisa assim que a gente não consegue entender, né? Ou é pelo ingrediente, você falou, poxa, o segredo às vezes é o pistache que ele não é torrado. E isso é que às vezes vai dar um sabor totalmente único, né? Isso é muito, muito legal, assim. Eles costumam correr atrás de uma textura diferenciada do que a gente está acostumado. Quando a gente fala de gelaterias pluripremiadas, 3 cone, que seria o melhor reconhecimento que tem, né, para a classificação de gelaterias, geralmente a gente vai ver que são gelaterias que eles têm a filosofia de utilizar quase nenhum tipo de estabilizante. A gente está falando de estabilizante que é natural, que é uma goma, mas quando assim tem um gelatieri comum que usa 5 gramas por quilo, eles costumam usar 2, 1,5. Isso faz como, no fim do ciclo de produção, e quando o gelato ele é colocado em exposição, ele não tem uma durabilidade maior. Entendi. Tem que ser feito aos pouquinhos, porque não estraga. Porque o emulsificante é o que dá a estrutura, é o que dá estrutura para o sorvete, assim.
O estabilizante é aquele que, sim, que ajuda a dar a estrutura, junto com o emulsificante. O emulsificante, os dois que formam a estrutura do sorvete, assim, né? E os dois existem naturais também? Tanto... Sim, existem alguma... A discussão sobre o natural é mais sobre os emulsificantes. Tem esse que tem uma questão que os mais utilizados são o monodiglicéridos dos ácidos graxos, e tem uma questão que, apesar de ter origem natural, assim, tá uma discussão muito grande na Itália sobre isso. Tanto é que todas essas gelaterias não utilizam emulsificantes. Ah, entendi. Ele causa... Desculpa, ele causa algum retrogosto, assim, na boca, quando não é... Não, isso não. Eu diria que não, assim. Tá. Quando às vezes a gente faz algumas receitas específicas, a gente gosta, eu pessoalmente gosto de deixar as proteínas do leite fazer o papel de emulsificar. Eu prefiro não utilizar. Mas assim, é um produto que é utilizado, reconhecido, né, pela Food and Administration Drugs dos Estados Unidos. Eles são um produto que vão dentro da comida das crianças, assim, são produtos extremamente saudáveis e não tem nenhum estudo que comprove o contrário. Mas, assim, é uma escolha dessa categoria de gelatieres que não gostam de usar produtos a mais, que o jato não precisa para ser gelado. Entendi. E o leite, Luca, o leite também acho que é um dos segredos, assim, né? Não sei. Existe muita diferença de ter um leite com mais, acho que o teor da gordura, né, que você estava falando, isso de um leite, não pasteurizado, mas que a gente sabe que hoje o leite tem muito tratamento, né? Se a gente for tomar um leite, né, tem mais químico do que propriamente dito o leite. Então, acho que o segredo, né, de ter um leite com X% de gordura e tudo mais, fresquinho, né, alguma coisa assim de algum produto, faz uma diferença total, né? Com certeza. Assim, a gente, sorte nossa, que já tem produtos leite, vamos dizer, no mercado, que apesar de ser o HT, ou seja, ultrapasteurizado, ele tem uma lista de ingredientes curta, ou seja, não tem nenhum tipo de conservantes. Durabilidade muito menor, em torno de 3 meses, mas assim, pelo menos não há nenhum tipo de conservante. Agora, tem também, eu prefiro usar esse para que tenha a possibilidade de alcançar esse tipo de leite, o tipo A. Então, o tipo A é um leite que é produzido, envasado, distribuído em pouquíssimo tempo. A durabilidade dele é em torno de 4, 5 dias, tem que manter refrigerado durante todo o trajeto, até ele virar sorvete. Mas é um produto que, assim, tem de grande qualidade, principalmente aqui em Minas, e de preferência é esse tipo que tem que ser usado para fazer um bom produto. Entendi. Ô, Luca, e teve algum país, assim, que você visitou que às vezes não tem tanta expressão, né? Você fala, puxa, tudo bem, não tem tanta expressão pelo, né, gelato ser italiano assim, mas que te surpreendeu? Fala, nossa, essa gelateria aqui no país X, nossa, me surpreendeu que parecia um gelato italiano, assim, do que eu conheço, né? Você acredita que não, Gabriel, mas eu nunca tive a oportunidade de tomar sorvete no exterior. Assim, eu morei nos Estados Unidos, fiquei bastante tempo na França, visitei a Europa toda, mas nunca me lembro de ter tido essa surpresa, assim, falando, nossa, esse aqui realmente se superou, assim, pelas expectativas. Não, mas tem muita gelaterias excelentes, principalmente na Alemanha, né? A Alemanha é o líder na Europa para quilos por capita de consumo de sorvete por habitante, né? Então, na Alemanha? Alemanha. E muitos italianos que têm gelaterias. Ah, perfeito, que bacana. Nossa, muito legal. E tem você deve, como você tem muitos amigos, deve ter muito intercâmbio agora com WhatsApp, Instagram, assim, teve muitos amigos italianos que
ficaram surpresos com alguma criação sua e falaram, Luca, posso ter fazer essa mesma receita aqui? Gostaria de compartilhar? Tem bastante das receitas? Sim, assim, a gente compartilha muitas informações entre nós. Quem me conhece sabe, né? Faço menor questão de oferecer meu conhecimento. Meu negócio é rodar minha gelateria e, se possível, divulgar essa grande cultura de tomar sorvete. O que fez muito sucesso foi que chegou a ser até publicado num maior site de pesquisa científica sobre gelato, foi um sorvete que fizemos ano passado com a base de queijo Minas. Esse realmente foi queijo Minas. Foi um sorvete que deu um problema na estrutura e eu estava fazendo essa receita junto com o Eduardo Tristão Girão, que acredito ser o queijólogo mais renomado do Brasil, e a gente estava tendo enorme dificuldade em ter a textura desejada, típica de um sorvete, né, típica de um gelato. E a gente começou a divulgar nossas dificuldades pelo Instagram, né, e Sim. começaram a aparecer inúmeras sugestões de como poderíamos resolver o problema. E antes, né, de aceitar o desafio do Tristão Girão, eu já tinha falado para ele, a gente não vai conseguir fazer esse tipo porque esse tipo de queijo dá esse tipo de problema. Ah, entendi. De estrutura. Peço desculpa, era Gruyère. Gruyère. Peço desculpa, Gruyère, não era queijo Minas. E no final tinha alguma calda de goiabada, assim, alguma coisa? Não, era simples assim. Era finalizado com um pó de azeitona e uma casquinha. Pó de azeitona e uma casquinha. Muito interessante. Então ele era salgado, é meio puxadinho um pouco para o salgado, assim? Sim. Ele tem um teor de doçura, vamos dizer assim, que é em torno de 9%. Certo. O gelato, o sorvete está em torno de 15%, 18%. Esses a gente chama de creme gastronômicos, são tipo de gelato que faz com esse nível de doçura, obviamente uma pitada de sal, né? Geralmente vai 0,2%, 0,3%. Mas a grande sacada foi encontrar um experto de culinária molecular, de gastronomia molecular, que ele deu uma sugestão utilizando um determinado tipo de produto, que é o citrato de sódio, que a gente solucionou o nosso problema e, assim, essa solução acabou chegando a alcançar o Brasil todo e a Itália. Tanto é que o grupo, né, de pesquisadores científicos quem pesquisa cientificamente sobre o sorvete mesmo, chegaram a apostar em um dos grupos na didática de gelato italiano, que é o grupo, vamos dizer, o site de maior prestígio da Itália sobre isso. Que demais, parabéns, que legal. E qual que foi a sua criação, assim, mais diferente, assim, teve alguma criação que você falou, além dessa, outra criação, assim, falando, nossa, Gabriel, isso aqui foi um ingrediente, ou às vezes até uma receita que você estava pensando que não deu certo do jeito que você queria e acabou sendo um sucesso, algum sabor bem inusitado, assim, que... a gente tem vários, né, na Migava, mas assim, o que me surpreendeu mais, que eu não apostava muito nesse sabor, mas que uma vez que eu fiz não consegui tirar da vitrine mais, foi um Antônio. O que é? Ele é um sorvete de maracujá, ele é um sorvete em camadas, né, você sabe. A gente serve na cuba, naquela bandeja, põe na vitrine expositora, e ele aparece como camadas. Então, ele tem uma camada de sorvete de maracujá, uma camada de creme de iogurte, e ele é finalizado em cima com uma camada de Nutella de pistache. Nossa! E a gente faz tudo dentro do nosso laboratório, sabe? Entendi. Então, é uma combinação de sabores que eu não imaginava que iria dar tão certo. Nossa! Eu diria que esse foi o mais surpreendente. Mais surpreendente. Que demais. E as tendências, assim, eu falando com um dos chefes, assim, não sei se você já fez ou pensa em fazer,
o tal de matcha, aquele, como se fosse chá verde e tal, é uma coisa que está muito em alta na gastronomia, assim. Você já pensou ou teve alguma coisa relacionada a matcha? Não, não. Não. Se eu posso só falar sobre as tendências, eu vejo que o mercado vegano está subindo muito, está crescendo muito, muito mesmo. Certo. E principalmente o mercado sem açúcar, de sabores sem Zero açúcar, açúcar. São mercados que zero estão que açúcar, estão que estão em alta, né? Tanto a um hiato. aqui em São Paulo também. Eu tenho uma amiga que tem uma sorveteria, a gente acabou. E assim, no dia que eu fui até tinha diversos sabores veganos também e fantásticos assim. E ela comentou que sabores veganos, além do, né, de sorvete estar em alta, mas os veganos estão muito em alta também. Com certeza. Tá crescente, tá enorme. Que bacana, Luca. O legal do sorvete é que você pode fazer realmente inúmeras receitas veganas, assim. Sim, sim. Nossa, estão demais. Eu até provei de um sabor de uma frutinha aqui, típica aqui, de cambuci. Não sei se já teve a Não oportunidade, conheço. muito gostosa. Às vezes as pessoas fazem como se fosse um aguardente com cambuci, assim, coloca essa frutinha e deixa curtindo, assim, fica muito, muito gostosa. Que legal. E fazem às vezes também esse sorvete de cambuci, assim, ficou muito, muito gostoso também. Essas frutas em geral, é muito gostoso. Você falou de jabuticaba também, fica um Não, sorvete maravilhosa, né? fantástico, né? Tem muitas frutas que ficam realmente bacanas. Luca, conta um pouquinho então, para a gente fechar, um pouquinho sobre seu livro, sobre cursos, às vezes, você ministra, Sim. um O livro pouquinho, foi certo? lançado em 2019. É o primeiro livro, né, em língua portuguesa que enfrenta, vamos dizer, a questão do balanceamento, que Certo. oferece um passo a passo para fazer seu próprio balanceamento. Ele faz uma panorâmica sobre quais que são os critérios para balancear uma receita, quais que são as famílias de sorver o gelato. Tem uma parte que, obviamente, trata a minha história, a história da minha empresa, a Migarba. Há 40 receitas que Que eu legal. compartilho, receitas que eu faço, que eu já tenho feito na Migarba. E assim, eu estou tendo feedback extremamente positivos e eu sou muito feliz, sabe, sobre isso. Porque o intuito do livro era exatamente ajudar a divulgar, né, as informações que muitas pessoas precisam. Com certeza. Muitas pessoas precisam ter acesso a isso. Falo principalmente de sorveterias, Sim. o Brasil é imenso, e tem muitas pessoas que estão precisando de conhecimento, De aprimorar a técnica, né? Ou conhecer novas receitas, novos ingredientes. Acho que isso é fantástico ter acesso. Que você falou, às vezes é muito difícil ter informação correta, né? Assim, passo a passo. Às vezes tem muito livro, né? Às vezes que é difícil de ter acesso, né? Então, assim, com certeza. vai ajudar muito. Muito legal. Muito legal, Luca. Foi escrito, foi revisionado e foi supervisionado de um grande mestre, né, o Palmiro Bruschi, italiano, e isso, assim, dá mais autoridade ainda às informações que estão contidas no livro. Com certeza. Ele é um chefe, tem uma gelateria lá na Itália. Ele é o embaixador italiano pelo gelato no mundo. Tem gelaterias lá na Itália, mas o principal papel dele é divulgar o gelato no mundo. Que ótimo, muito bacana, Luca. E para quem quer seguir o Luca, o Instagram dele é luca.lenzi, com Z, e a gelateria dele é Migarba Gelateria. E o livro, pessoal, para quem quer procurar aí na internet, é só colocar livro Gelato Irresistível, que vai ser Isso mesmo. fantástico, recomendo, um livro super, super bacana. Luca, Obrigado. obrigado pela conversa. Assim, o assunto é extenso, mas deu para ter um pouquinho, né, os ouvintes, né, que escutam
né, qual que é a principal diferença, saber um pouquinho das técnicas, né? Então isso é muito legal para a gente. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado a você, obrigado. Boa noite a todos os seus ouvintes. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.